Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Trilha do Pixel. Dessa vez testando um novo formato aqui dentro de casa. Com vocês, Rafael, seu estudante de publicidade favorito, e o segundo favorito, o El Thiago. E aí, El? O segundo favorito, hein? E aí, gente? E aí, Rafa? Um prazer estar novamente aqui com vocês nesse novo formato. Eu estou amando, né? Eu amo todos os formatos, eu amo todos os temas, né? E o que eu mais amo ainda é a ausência do Flávio, graças a Deus, Que né? é o nosso terceiro estudante de publicidade favorito. Né? E é isso. Hoje o tema vai ser assim, talvez você que esteja assistindo agora não esteja tão familiarizado assim com o tema, né? Porque a gente vai vendo as coisas assim acontecendo na internet, é tanta coisa que a gente acaba passando. Só que é um tema muito importante, porque enquanto milhões de pessoas passam fome por todo o planeta, digamos assim, né? Tem muitas pessoas com muitas condições, que está desperdiçando comida em prol da próxima trend, né? Fala um pouco mais, amigo. Então, como vocês viram aí no título, né? A gente vai falar do desperdício de comida como um sinônimo de riqueza sendo utilizado na indústria da moda hoje, né? Porque, veja bem, é o seguinte, isso é um indicativo sobre o mundo da publicidade atualmente e sobre a sociedade como um todo, né? É meio preocupante. Para exemplificar um pouco, para todo mundo entender melhor do que a gente está falando. A gente teve propagandas recentes, como a da On Running, a marca de artigos esportivos, com a Zendaya, e uma dessas imagens que viralizaram na época foi a de um saco de pancadas feito de cereal que era estourado por ela em um treino. E também teve o da Hailey Bieber, que fez a campanha da marca dela, segurando um saco de legumes e caindo, tropeçando, haha, um negócio assim bem dinâmico, né, novo, um visual interessante, mas que no fim acaba caindo na mesma, que é o desperdício de comida. Então, assim, é interessante ver como hoje esse tipo de coisa está sendo utilizado como um sinônimo de luxo. São marcas de alto valor aquisitivo, né, um público-alvo mais elevado. E esse tipo de campanha mostra como esse tema vem crescendo, né? Não só essas duas, mas como outros exemplos que a gente pode ver atualmente. Fala muito sobre a sociedade e sobre a indústria da publicidade hoje, né? Isso, porque principalmente quando a gente fala de publicidade, eu tô um pouco gripado, desculpa aí, gente. Então, se eu me enganchar com alguma palavra, se eu não verbalizar direito, vocês já estão entendendo aí o que tá rolando. Mas então, a publicidade, desde sempre, ela sempre utilizou de tudo quanto é artifício para poder chamar a atenção do público-alvo, chamar a atenção do mercado-alvo. Então, hoje em dia, quando a gente coloca grandes celebridades, grandes influenciadores, utilizando de alimentos, né, que literalmente pode salvar vidas, apenas para uma campanha, como você mesmo falou, Rafa, é um pouco assim desgostoso a gente consumir aquele conteúdo, né? É descrente a gente estar de frente de uma tela e ver, nossa, cara, vocês estão jogando comida fora. Vocês não estão dando valor a uma coisa tão preciosa quanto é uma comida no prato de uma pessoa, sabe? É, E, a- É e, complicado e preocupante. e assim, é uma coisa que eu vi comentários em redes sociais sobre e acaba passando despercebido, né? É até um tema que vai um pouco para semiótica e como as coisas influenciam no subconsciente, aquilo que não precisa estar na sua cara sendo explicado, né? Essas duas campanhas que a gente trouxe, assim como outras que a gente vai colocar aqui, elas não estão jogando na sua cara. Estamos desperdiçando. Eles não estão jogando na sua cara. Ah, estamos desperdiçando comida. É algo que tá inerente à coisa, né? Você tá vendo essa imagem, ela tem um visual interessante, mas no fim há uma interpretação daquilo como luxo. E não é algo que precisa ser explicado em palavras, né? É algo que é visto como um luxo e você entende aquilo, entende todo o conceito, toda a montagem, uma coisa exótica. E assim, como você disse, é preocupante, né? Porque isso mostra
certos valores da sociedade hoje, mostra os limites da coisa. Mas me diga você, o El Thiago, como é que você abordaria isso sendo, por exemplo, parte da equipe criativa de uma marca de luxo? Você entraria nessa ou você ficaria de fora? Então, se meu emprego dependesse disso, eu não vou mentir, Rafa, se meu emprego dependesse disso, eu ia estar dentro. Claro que eu ia soltar várias críticas, né, a respeito disso, porque mesmo que não fosse comida de verdade, ou fosse alguma coisa cenográfica, a intenção é a mesma, entendeu? Tá sobre o tato, tá sobre você ver aquilo, o que aquilo representa, né? Como você vai reagir diante daquilo. Então, muitas pessoas que se preocupam, né? Uma parcela da sociedade que se preocupa sobre esse tema, se preocupa com isso, realmente vai ver de outro modo, né? E eu também vou ver de outro modo. Eu vou criticar, vou dizer, gente, não faz sentido nenhum a gente estar utilizando comida ou até mesmo comida cenográfica para fazer isso. A gente está colocando na cara que a comida é algo banal, é algo, sabe, irrelevante, comum do dia a dia que a gente pode desperdiçar em prol do Do lúdico, ah, né? Do lúdico, da atenção. justo. A gente vamos transformar isso em algo que vai prender a atenção deles, realmente prendeu, né. Só que não Prende, de uma né? forma tão interessante. Eu comecei, Rafa, falando sobre, como é que esses grandes influenciadores, celebridades, eh, utilizam da comida em busca da próxima trend, e você já foi entrando mais na questão de como campanhas publicitárias estão utilizando esse mesmo artifício, e faz parte do mesmo mundo, gente. O Rafa falou que tem grandes agências, a indústria da publicidade, do entretenimento que utiliza de comida ou comida artificial, independente, para passar esse lúdico, para passar esse disruptivo. E os influenciadores que também não fazem, assim, não intrinsecamente parte desse mercado, está apenas diante dos seus celulares, para, né, crescer na área. Uhum, os criadores de conteúdo como um todo hoje, né? De rede social, você diz. Justamente, eles também estão nessa mesma vibe, como eu comecei falando. Eles fazem, sei lá, uma piscina de M&M's. Ah, sim, 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 né? A minha mente estava nessa linha de raciocínio e a Mas, sua já estava numa mais ampla. mas então, é a mesma vertente, né? A gente tem a mesma vertente que se expande. Eu acho que de início, realmente, você trouxe a primeira parte da coisa, que foram esses YouTubers, esses criadores de conteúdo, até TikTok, Instagram, que faziam essas hipérboles de desperdício, né? Você tem uma piscina de M&M, uma piscina de Nutella, piscina de gelatina, uma quantidade muito, Justo. muito cavala de alguma coisa sendo Eu posso utilizada te como interromper só desperdício, um né? minuto, que o computador está prestes a carregar aqui. É a primeira vez que a gente está fazendo isso e eu não quero perder a conexão. Só um segundo. Importante. Finalmente, voltei, tá me ouvindo bem, né? Uhum. Nossa, gente, tanta coisa conectada que a gente acaba se confundindo, mas deu certo. Vamos lá. Sim, a gente tava falando dos criadores de conteúdo fazendo esse Que estão na desperdício, né? mesma vertente. Sim. Então, veja, foi esse início, criadores como MrBeast, não sei, não tem muitos nomes pra citar assim de primeira, não é uma coisa que eu consumo muito, mas o MrBeast é um bom exemplo e assim como vários outros, inclusive aqui do Brasil, Camila eles. Loures. Ó, eu nem sabia que eu ia fazer esse tipo de coisa, como se eu precisasse de mais um motivo pra desgostar. Eu acho que faz, eu não sei exatamente, mas todos esses influenciadores juvenis que a gente já ouviu falar em algum momento, não só no Twitter, nas redes sociais, mas até mesmo na TV, né, que eles fazem parte de gincanas do SBT, por exemplo, eles estão realmente utilizando desses artifícios de utilizar comida, de utilizar outras coisas para poder chamar a atenção desse público juvenil. E começa daí, amigo, começa daí, Rafa. Do público juvenil que essa questão toda que você falou, desnorteante, lúdica, disruptiva, realmente prende mais eles. E até mesmo para os jovens adultos e adultos que não vê isso rotineiramente, né, as pessoas utilizando quilos de salgadinhos, de Sim. comida, de bolo, de refrigerante, que realmente poderia fazer diferença no prato de quem está precisando, entendeu?
Uhum. Realmente chama atenção. Mas aí que tem toda uma crítica sociológica a se fazer sobre isso, né? Porque em momentos onde a comida não é um problema, onde há uma abundância maior, ela não se torna um sinônimo de luxo, entende? Então, essa ascensão da coisa, o uso não só... Porque de início você falou sobre os criadores de conteúdo, então já era um conteúdo assim, lúdico e tal, mas não era exatamente um sinônimo de luxo. Era de riqueza, de ostentação, mas não como um sinônimo de marcas como a ON, que é uma marca de alto poder aquisitivo, a Rode, que seja Gucci, Dolce Gabbana, entre outras marcas de moda, aderiram também a essa tática que esses YouTubers, esses TikTokers usavam. E isso mostra como a sociedade hoje está vivendo um problema econômico, né? Então, essa forma de ver a comida como algo que, sendo desperdiçado, pode ter uma semiótica, um paralelo, uma analogia parecida com riqueza e luxo, mostra realmente como esses problemas econômicos moldam a forma como a gente vê as coisas, né? Exatamente, exatamente. A gente sempre está acompanhando essa evolução do que a gente vê nas redes sociais, do que a gente vê nas grandes campanhas publicitárias na TV, nas revistas digitais. A gente vê o que acontece, como é que vai acontecendo essa evolução. E a gente vai se surpreendendo cada vez mais, porque o sinônimo de riqueza realmente é diferente entre as classes sociais. E entre o tempo, né? Eu acho que por muito tempo já teve sinônimo de riqueza como ouro e prata, metais, muito acessório e coisa do tipo. Já foi um sinônimo de riqueza. A gente já teve outros sinais, como, por exemplo, carros, já estiveram mais em alta nessa indústria de ostentação. E hoje é engraçado como a comida está sendo utilizada, né? Não engraçado, claro. Digo, é fascinante até ver a forma como as Interessante. mentes veem esse tipo de coisa. A gente não está mais na época onde as marcas de luxo utilizam símbolos de ostentação, claro, como é o dinheiro, volumes de dinheiro, carros, joias, mas sim algo tão banal como comida sendo jogada, entendeu? E não comidas, bebidas, desperdício como um todo. É um signo muito estranho de se ver, como eu disse, se torna lúdico, né? E está sendo utilizado hoje, algo que começou nessa criação de conteúdo, escalando para marcas muito maiores que eu jamais imaginei ver sendo utilizadas assim, né? É como se, de certo modo, essas grandes marcas, essa grande indústria estivesse se baseando nos pequenos influenciadores, né? Para você A ver. gente está vendo esse escalonamento acontecer, né? E assim, uma coisa, um paralelo interessante é que a gente viu isso muito explicitamente em Jogos Vorazes, não apenas nos livros, mas também nos filmes, que a gente vê a Katniss e o Peeta num grande evento da capital, eles vendo as pessoas da capital, os ricaços, tendo que tomar um remédio para vomitar e assim eles não podem comer mais, porque no estômago deles não cabia tanta comida, tanta abundância assim. Aí eles iam lá, tomavam remédio, vomitavam e comiam muito mais. A Katniss achou isso um absurdo, porque enquanto isso acontecia nesses grandes eventos da capital, sei lá, centenas e milhares de pessoas morriam ah, todos os anos no Distrito 12, no Distrito 11, né? Então, isso está Uhum. acontecendo, assim, claro, num formato diferente, mas sim, está acontecendo na realidade, Era nos algo que dias era de para hoje. ser uma imagem distópica, né? Mas Foi que nem, eu acho até, Rafa, que foi você que disse que a cada dia estamos cada vez mais próximos da distopia, né? Acho que você disse isso naquele episódio que a gente estava falando sobre o uhum. Common People do Black Mirror, e É. estamos cada vez mais próximos da distopia, e é isso. Mas como eu disse, é a questão sociológica da coisa, né? Esse tipo de obra, ela é muito estudada sobre o que é que seria um símbolo da desigualdade social, né? Então, como eu disse, os símbolos de desigualdade mudam, né? Aquilo que vai separar a classe rica da classe mais baixa.
Por muito tempo a gente teve símbolos de ostentação mais claros e hoje, como a comida está se tornando algo que tem uma disparidade muito grande entre quem tem dinheiro e quem não tem, ela A se gente tornou um vê isso na símbolo de cartela dos status, né? ovos, que hoje em dia tá R$ 20. Então, é exatamente isso. O aumento do valor dos alimentos torna a comida um símbolo de status, né? Comida se tornou luxo. Esse é a frase que eu queria chegar. A A tão comida se tornou prometida luxo. picanha realmente não chegou até o nosso É, prato, ó, mas é isso. o presidente utilizou a comida como a picanha como um item de luxo que poderia ser adquirido, né? Ele ia popularizar isso. Então, é uma imagem que realmente mostra como a sociedade está hoje em questão de desigualdade social e como a publicidade ela tá ligada nesse tipo de símbolo para capitalizar em cima. Então, grandes marcas já utilizam isso e é algo que começou pequeno, né? São símbolos que crescem e são utilizados sem pudor algum na indústria da moda, por exemplo. Isso. Aí você chega ah, numa situação, num cenário mais micro e Uhum. pensa, ah, cara, não são todos os ricos que fazem isso. Isso é apenas uma peça publicitária. Então, você não deveria se preocupar. Isso é só besteira de influenciadores, é só besteira de revista digital, de campanha. Isso não vai se popularizar. A comida não vai ser desperdiçada. Sim, ok, isso não vai continuar acontecendo, isso não vai crescer. Mas é o que isso representa diante das milhões de pessoas que vai assistir aquilo, entendeu? E vai converter aquilo em conceito que vai levar para a sua vida, para o seu dia a dia. Então, se a classe A, B ou C ou D está vendo aquilo, vai ser afetada de formas diferentes. As classes mais baixas, claro, quem passa por mais necessidade, mas é o que mais vai ser afetado, entendeu? É onde a representação cai em cheio. Então você vê grandes celebridades desperdiçando comida, sendo cenográfico ou não, é comida, é o Não, visual, é o entendeu? Da visual, né? É comida. a parte simbólica da coisa. Não Justo, é sobre só o desperdício. Não precisa ser a comida em si. É a imagem. justo. É aí que, né, a coisa complica, é aí que a gente não pode apenas ver sobre uma perspectiva micro de que isso não vai continuar acontecendo. Obviamente, ninguém vai desperdiçar comida, né? Só que a comida não chega onde deve chegar. E as pessoas que estão precisando realmente vão ver de uma forma, né, completamente sem lógica, sem noção do que é a comida para eles e do que é a comida para quem tem muito mais condições que eles. E um exemplo, assim, a gente tá chegando perto da conclusão. E eu queria trazer, assim, uma imagem que ilustra muito. Você falou dos criadores. Uma criadora que ganhou muita atração nos últimos tempos é a Malu Borges, que faz os vídeos de montar o look, ela mostra sempre as novidades, seja da Balenciaga, que é uma marca muito disruptiva, ou entre outras marcas, Gucci, Prada e etc. Ela sempre traz o que há de mais novo no mundo da moda. E recentemente ela trouxe um vídeo onde ela tem uma quantidade exagerada de pães caindo e tal, porque era a comunicação que a marca estava usando naquele momento. Então, isso mostra como isso está se expandindo, não apenas para pequenas campanhas, uma veiculação fechada, mas é uma imagem que está no nicho inteiro, né? E está crescendo. É uma crítica sobre como a nossa sociedade hoje está e como a publicidade precisa entender esses símbolos para capitalizar em cima disso, seja isso ético ou não. Porque, como você disse, né? A comida na sua visão, por exemplo, na minha também, ela não deveria ser banalizada dessa forma. Pode soar desrespeitoso para muita gente, só que a indústria da moda capitaliza em cima disso, tem dado certo. Eles não estão sendo atacados por isso, então esse primeiro impacto não aconteceu. Então isso vem crescendo e é como eu disse, são símbolos que com o tempo vão mudando, né? A gente já teve joias, a gente já teve carros, a gente já teve outras coisas e hoje a gente está na era da comida. Há muito tempo atrás isso já foi utilizado e hoje voltou, mostrando como a sociedade muda, como esses símbolos mudam
E você, como um publicitário, por exemplo, um amante dessa área, ou alguém que é um curioso, gosta de prestar atenção nessas coisas, você vê como a publicidade se molda, como a publicidade precisa se atualizar e como ela utiliza esses signos. E era isso que eu queria trazer. É para você reparar em certas obras, a gente vai colocar aí na edição essas imagens para você acompanhar e ver como a publicidade, a propaganda, essa parte toda do marketing, ela se atualiza com o tempo passando, né? Exatamente, exatamente. Agora, assim, como é que seria se essa mesma campanha ela apresentasse que aqueles pães seria reutilizados de alguma outra forma? Se ela crescesse aquilo, mostrando que realmente utilizou como uma peça publicitária, mas foi reutilizado, como tudo na vida tem que ser reutilizado, se não for para nosso próprio uso, mas para o próximo, para o uso de outras pessoas, Mas né? aí eu acho que seria interessante num ponto de vista humano, mas perde o sentido da riqueza. Essa humildade Isso, não está atrelada à imagem que não eles querem funciona. passar, não funciona. Então era para eles, não precisaria ser feito se a gente transformasse isso numa mensagem de conscientização, né? Isso não tá atrelado a isso. É 100% mercadológica, é 100% estudado o marketing, essa visão. Não cabe esse tipo de ação dentro de uma marca de luxo. Ou não nesse sentido. Que eles querem apenas impactar. Isso, é o impacto, como eu disse, é o impacto, é o lúdico, é aquela coisa do porquê isso está sendo utilizado. E não é uma marca só, como eu disse, é algo que vem crescendo. E hoje a gente tem a comida como esse símbolo, né? Daqui a algum tempo pode ser até água, pode se tornar algo mais aquático, por exemplo, né? E marcas que utilizam água caindo, pode ser uma cachoeira ligada, cachoeira ligada, algo. É. Mas enfim, mangueiras, por exemplo, algo do tipo. É, Mostrando que o desperdício é tão interessante quanto a conscientização dele, né? isso é a questão. Hoje é a comida, amanhã pode ser a água, em outro momento pode ser gasolina, em outro momento pode ser outra coisa, mas é a sociedade que vem mudando. Hoje é a vez da comida, amanhã pode ser outra coisa, antes foi outra coisa. Mas no fundo, a discussão, independente do objeto, é a mesma. A ética da coisa. E a gente chegou nessa. A indústria do luxo não está muito interessada na parte humana, não está muito interessada na parte filantrópica. Ela quer estar posicionada como luxo. Isso, e quando essa riqueza toda, ela precisa da publicidade para se propagar, né, para ganhar cada vez mais espaço, aí sim que a ética se torna cada vez mais subjetiva, né, em todo esse contexto, em todos esses cenários abstratos que a gente encontra por aí. Rafa, valeu mesmo por esse papo, eu gostei muito. A gente trouxe aqui, né, a gente colocou. Eu trouxe essa visão, né? Trouxe a visão, o panorama da coisa, né? Algo que pode passar despercebido, mas eu acho que é uma discussão interessante esse trazer. Pode não, isso é passado despercebido constantemente. A gente vê isso algumas vezes no ano pelo Twitter, né, pelo próprio Instagram. Acho interessante, eh, engaja nas publicações, daquelas campanhas e tudo mais. A gente está dando dinheiro, colocando dinheiro no bolso dessas grandes empresas, indústrias e marcas e celebridades, fazendo uma coisa que realmente não é tão legal assim. E quando se trata de desperdício de comida, de recursos, realmente nunca vai ser interessante, nunca vai ser legal, Eu gostei né? dessa palavra, são recursos. Sempre são recursos, né? A serem desperdiçados, independente do objeto. É isso. Isso. Valeu, gente, pela audiência. Continue acompanhando a gente tem vídeo toda semana aqui no Trilho do Pixel. E, ó, não seja um pato, hein? Não Não seja um desperdice. pato, não desperdice, tenha objetivo e muito obrigado pela sua atenção. Valeu, E é galera. isso. Tchau.